A alimentação da criança desde o nascimento e nos primeiros anos de vida é essencial para o seu desenvolvimento saudável. Os costumes adquiridos nessa fase vão repercutir por toda a vida. Afinal, é na infância que aprendemos tudo, incluindo gostar ou não de certos alimentos e o prazer de comer. As crianças, elas têm uma referência que é a família. Então, o que o pai consome, o que a mãe consome, vai ser justamente o que o filho vai consumir. Então, é interessante que os pais, eles querem que o filho mude de comportamento, mas eles também mudem, tá? Porque tem sempre aquela questão, mas ele quer comer isso, mas ele quer fazer isso. Porém, papai, mamãe, atenção, vocês compram, vocês preparam, vocês dão. Então, vocês podem mudar isso. Não é fácil? Não vou dizer que é fácil, porque é um processo, e um processo ele leva um certo tempo. Então, o interessante é introduzir esses novos hábitos aos poucos, tá? Não mudar radicalmente. Então, a gente pode estar introduzindo, por exemplo, no lanche, é interessante que o lanche da criança, né, ela contenha 3 classes de nutrientes, por exemplo, carboidratos, proteínas e fibras. Então, você no lanche, você já pode estar introduzindo, por exemplo, um lanche escolar, uma fruta, né, que vai ser, no caso das fibras, vitaminas, um pãozinho com patê, né, e água, é um exemplo de lanche. Então aqui a gente tem algumas frutas, né, que elas podem estar sendo introduzidas, né, aos poucos, de acordo com a aceitação das crianças. Só que consumam também essas frutas, tá? Não queira que seu filho consuma uma coisa que você não tem o hábito de consumir, você é referência. Desde cedo, a criança deve acostumar-se a comer alimentos variados. A dica é estimular os pequenos com a preparação de receitas divertidas junto com os pais. Se eu gosto do mamão, o meu filho, ele vai aprender a consumir mamão. Tenta consumir com iogurte, uma goiaba, melão, manga. Então, frutas, elas podem ser consumidas como sobremesas também, no café da manhã, durante os lanches, na ceia. A gente pode estar introduzindo também alguns lanches. O milho também pode ser consumido no almoço. A partir dele a gente tem várias preparações, né? E é interessante a gente estar fazendo o quê? Resgatando a nossa cultura alimentar. Então, cozinhem com seus filhos, tá? Façam receitas que sua mãe fazia, sua avó fazia. Tente resgatar essas receitas e leve seus filhos para a cozinha. Eu sei que em tempos de pandemia, as crianças têm aula, mas têm um tempo livre em casa. Então, se você tiver esse tempo também, leve seu filho para a cozinha, separe receitas, compre os ingredientes e leve ele para preparar o seu alimento, né? Faça com que essa criança ela consuma comida de verdade, tá? Porque é claro, a gente tem que ser realista que uma hora ou outra essas crianças elas vão consumir alimentos ultraprocessados, mas não faça com que esses alimentos sejam a base da alimentação delas. Então é interessante, você pode estar introduzindo alguns cereais, né? No caso eu trouxe aqui a aveia, a granola, que pode estar utilizando ela em um lanche, no café da manhã, com uma proteína, como também a gente pode estar utilizando as hortaliças, né? Eu sei que algumas crianças, a maioria, fecham a cara, só que a dica vale. Comece a utilizar também algumas preparações que não seja eventualmente, por exemplo, não consome uma salada crua, né? Uma salada de folhas. Comece a fazer num suco, a fazer com um bolo, com uma torta, com um biscoito, mas faça com que aquela criança ela consuma aquele alimento, tá? E você vai ser sempre referência. Então consuma
todos esses alimentos. E vale lembrar que todo esse cuidado com a alimentação das crianças evita uma série de doenças, entre elas a obesidade infantil. A gente tem uma grande diversidade de frutas, de legumes, de tubérculos, então, de raízes. E sempre é válido o velho arroz com feijão, que é um prato completo. Então, assim, uma alimentação equilibrada, ela tem de tudo isso um pouco. Ela tem castanhas, ela tem sementes, ela tem frutas. E a alimentação para a prevenção da obesidade é justamente essa. Uma alimentação de comida de verdade, com muita diversidade, tá? E preparada com muito amor e carinho.